Você já sentiu aquela pontada, um calafrio que sobe pela espinha, quando alguém te critica em público? Aquele suor frio, a voz que falha, a sensação de que o chão vai sumir, e você só quer desaparecer. Eu conheço essa sensação. Conheço o medo de falhar, de ser visto como insuficiente, de não ser o bastante. E, por muito tempo, eu achei que era só um traço de personalidade. Uma fraqueza minha. Mas não era. Era algo plantado lá atrás, bem no fundo, que me moldou, me controlou, e me fez perseguir coisas que nunca iriam me preencher de verdade. Eu sou o William, tenho 77 anos. Passei uma vida construindo um império de concreto e papel, de títulos e elogios. Vi meu nome em placas, em jornais, em bocas de gente importante. Alcancei o que muitos chamariam de sucesso absoluto. E sabe o que eu encontrei no topo? Um vazio gelado, maior do que eu podia imaginar. E levei décadas para entender de onde vinha essa dor sem nome, essa culpa que me corroía, essa vergonha de simplesmente existir. Nós, homens, somos mestres em disfarçar, em esconder, em empurrar para debaixo do tapete a vergonha de não sermos o que esperam de nós. A raiva contida por não podermos ser quem somos. Nós aprendemos a correr, a buscar o próximo degrau, o próximo carro, o próximo reconhecimento. Como se isso fosse preencher o buraco que nos acompanha desde criança. O buraco que nosso pai deixou. Eu me lembro do meu pai. Um homem imponente, sempre sério. A casa era um templo para o silêncio e a ordem. Meu quarto, impecável. Meus brinquedos, organizados em fileiras perfeitas. Ele nunca levantava a voz, não precisava. Um olhar, um aceno de cabeça, e eu sabia que não era o suficiente. Que eu precisava ser mais. Ou melhor. Ou diferente. Eu me lembro de uma vez, eu tinha uns 8 anos, fiz um desenho de um avião. Cheio de cores, com fumaça e tudo. Corri para mostrar para ele. Ele pegou o desenho, olhou, e disse: "Você esqueceu de pintar a hélice. Não está completo." Não teve que bonito, você se esforçou. Só o que faltava. E eu entendi. O amor, a aceitação, vinham com as condições. Vinham com a perfeição. E a perfeição nunca chegava. Eu aprendi que para ser visto, para ser amado, eu tinha que ser impecável. Eu tinha que superar. Eu tinha que ser o melhor. E assim eu vivi. Meus boletins eram sempre os melhores. Minhas notas, as mais altas. No trabalho, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. As promoções vinham, o dinheiro vinha, o respeito profissional vinha. Eu construí uma empresa do zero, transformei ela em um gigante. Tudo o que meu pai teria desejado. Lembro do dia em que assinei o maior contrato da minha vida. Um negócio de milhões. Eu estava na minha sala, com a caneta na mão, o documento na mesa. E ali, naquele momento de triunfo, eu senti nada, absolutamente nada, nem alegria, nem satisfação, nem paz. Apenas um cansaço absurdo, e um vazio, um buraco escuro, que parecia ter ficado ainda maior. Eu tinha tudo, e não tinha nada. Esse padrão não ficou só na carreira, claro. Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu buscava controle, perfeição. Queria que minha esposa fosse um reflexo do meu sucesso. E eu não a via de verdade. Com meus filhos, a dor maior. Eu os amava, à minha maneira torta. Mas eu os cobrava. Eu os moldava. Queria que fossem impecáveis. Que não cometessem os erros que eu imaginava ter cometido. E eles, como eu, sentiam a invisibilidade. Eu não os ensinei a sentir, a falhar, a ser humanos. Eu os ensinei a performar. E a culpa por isso, essa é a mais pesada de todas. Uma dor sem nome que carrego até hoje, um arrependimento tardio. Eu tive um amigo, o Carlos. Ele era como eu, sempre correndo. Sempre buscando o próximo milhão, o próximo troféu. Ele ainda está lá, aos 70 e poucos, com um olhar de raiva no rosto, reclamando da vida, do governo, de tudo. E tenho o José. O José nunca foi o mais brilhante, o mais rico. Mas ele sempre teve um sorriso. Uma paz que eu nunca entendi. Ele passava as tardes na carpintaria, fazendo móveis simples, conversando com os netos. Eu costumava pensar que ele era desperdiçado. Hoje, eu vejo, ele era livre, livre da corrida, livre da aprovação alheia, livre da vergonha de não ser o que esperavam. Ele era suficiente para si mesmo. Suficiência não é ter tudo. Não é ser o melhor. Suficiência é a quietude de saber que você, exatamente como você é agora, com suas falhas e suas virtudes, já é completo. Já é o bastante. Liberdade não é fazer o que quer. É não precisar fazer o que não quer. É não precisar provar nada para ninguém.
Nem para o fantasma do seu pai, nem para a sociedade, nem para a versão de você que você achou que deveria ser. E presença é estar aqui, agora, sentindo o que sente, vendo o que vê, sem a voz lá atrás te dizendo que você deveria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, sendo outra pessoa. A corrida externa nunca funciona porque ela é alimentada pelo medo. O medo de que se você parar, se você diminuir o ritmo, se você não for o vencedor, você será invisível. Você será insignificante. Você será nada. Esse é o eco da voz lá de trás. Aquele que te diz que seu desenho não tem a hélice completa. Que você não é o bastante. E para calar essa voz, você corre mais. Você busca mais. Você se esgota mais. Mas a verdade é que essa voz nunca vai se calar com conquistas externas. Ela se cala quando você decide que não precisa mais dela. Quando você se permite parar. Quando você se permite sentir. Não é fácil. É um despertar tardio. É um luto pelo tempo perdido. É um reencontro com a raiva contida e a dor sem nome. Mas é o único caminho para a suficiência. Se você se viu em alguma parte da minha história, saiba que não está sozinho. E saiba que você tem permissão. Permissão para parar. Permissão para sentir. Permissão para ser. Não precisa buscar a solução. Apenas observe. Sinta. E se esta conversa fez algum sentido para você, talvez ela faça sentido para outro homem que você conhece. Alguém que também corre sem saber por quê.